E aí, torcedor palmeirense, excelente quinta-feira para vocês. Já temos definido o confronto da final da Libertadores. Vamos falar do Verdão? Bora lá então! É isso aí, torcedor. Na noite de ontem ficou definido então quem o Palmeiras pegará na grande final da Libertadores no dia 30 de janeiro no grandioso e magnífico Maracanã. Nós vamos falar disso, vamos falar um pouco da história do Palmeiras, vamos falar também da lesão do Gomes e vamos falar de umas alterações de datas bem importantes, então fica aí. É muito importante você assistir esse vídeo até o final, tem conteúdo bacana para você. E você que gosta dos nossos vídeos e que gostar eventualmente deste vídeo aqui, eu queria pedir para você o seu like. É muito importante esse seu like, que não te custa nada, é só apertar um botãozinho para esse vídeo chegar a outros palmeirenses. Muito obrigado e vamos para frente. Vamos começar falando então do nosso xerifão, grande Gustavo Gomes, que teve uma lesão no jogo contra o River Plate nesta terça-feira. Saiu totalmente abatido de campo, revoltado, cobriu o rosto com a camisa porque queria jogar a partida, queria ir até o fim e não foi possível. Foi constatada uma lesão na virilha do Gomes e ele já está fazendo tratamento, só que o Palmeiras ainda não divulgou quando que esse jogador estará apto a jogar novamente. Então a gente segue aí nessa expectativa de saber quando que o Gomes voltará, se voltará para a final, se não voltará. A gente fica preocupado porque o Gomes é o nosso esteio ali na zaga. Então, Gomes, força e volta logo, precisamos de você e muito, meu amigo. Como todos vocês sabem, ontem à noite na Vila Belmiro ficou definido então o outro finalista da Copa Libertadores, né? Quem vai enfrentar o nosso glorioso Verdão. E saiu o Santos, que deu um baile no Boca Juniors. Aliás, assim, cá para nós, torcedor, que Boca Juniors é esse, hein? Há muitos anos que eu não via um time do Boca Juniors tão ruim, tão apagado e tão assim, sem determinação dentro de campo, um time morto, sem vontade. Eu não vi a raça argentina, a raça que normalmente é peculiar aos argentinos, no jogo de ontem. E quando eles entraram no gramado eu já senti um olhar meio vazio dos jogadores, um desânimo. E o Santos, obviamente, dentro da Vila é muito forte, né? E amassaram o Boca Juniors, ganharam de 3-0 e, portanto, vão para a final com o Palmeiras lá no dia 30 no Maracanã. Eu queria trazer uma coisa interessante para vocês, uma história. Finais de times do mesmo país na Libertadores foram só 4 vezes. Vou falar para vocês quando que foram. Foi em 2005, São Paulo versus Atlético Paranaense, deu São Paulo. Depois, em 2006, São Paulo e Inter, né, do Rio Grande do Sul, deu Inter nessa ocasião. Depois voltou a acontecer em 2018 só, com River e Boca, e obviamente deu River, né? E voltando agora, 2020/2021, Santos e Palmeiras, final com times da mesma nacionalidade. Antes disso, não tivemos nenhuma ocorrência desse tipo. Também que aconteceu, que é bem interessante você, torcedor palmeirense, ficar por dentro, é a alteração de datas que aconteceu na Copa do Brasil em função da própria Libertadores. Assim que o Palmeiras passou para a final da Libertadores, a CBF teve então que fazer uma alteração nas datas das finais da Copa do Brasil. Anteriormente elas estavam marcadas para o dia 7 e 11 de fevereiro. E aí a CBF já passou para dia 11 e 17 de fevereiro, portanto adiantou aí coisa de 10 dias, né, para evitar a proximidade das competições. Só que tem mais um detalhe. Qual que é o detalhe? Caso o Palmeiras avance, né, caso o Palmeiras ganhe a Libertadores, ele avança então para o Mundial Interclubes. E aí essas datas da Copa do Brasil vão ter que ser alteradas mais uma vez. Aí qual seria a previsão de alteração das datas da Copa do Brasil? A data iria para 28 de fevereiro e 7 de março, uma vez que o Palmeiras teria que participar do Mundial dentro do período anteriormente marcado para a Copa do Brasil. Então assim, se nós ganharmos a Libertadores, e vamos ganhar,
que eu quero até falar no próximo tópico sobre isso, a gente então teria a Copa do Brasil lá para março. Então olha aí, a gente tem muito mais oportunidade de ter jogadores que estão afastados de cirurgia voltando para nos auxiliar e faturar mais essa Copa. Então o Palmeiras copeiro tem que aproveitar. Vamos falar agora do último tópico, que é sobre a Libertadores e essa final aí histórica. Torcedor, vamos falar então da Libertadores, tá? Vamos trazer um pouquinho da história da Libertadores e do Palmeiras para a gente dar uma relembrada e aí a gente então partir para o raciocínio dessa Libertadores. Vamos subir a arte aí para a gente conversar. Bom, nós participamos com essa de agora de 5 finais da Taça Libertadores da América. A primeira foi lá em 1961, portanto muita gente que assiste os nossos vídeos nem nascido era, nem eu era nascido nessa época, é que eu já sou coroa, hein? Nós jogamos contra o Peñarol, tá? Depois, em 1968, aí eu já era nascido, mas eu tenho certeza que vocês ainda não. Eu tinha 2 aninhos apenas, e nós perdemos então essa final para o Estudiantes, tá legal? Aí, olha que interessante, torcedor. Aí a outra final que nós fomos participar foi em 1999, portanto, de 68 para 99 passaram-se 31 anos. 31 anos sem chegar a uma final de Taça Libertadores, é muito tempo. E aí lá em 1999, com o nosso Dream Team, nós faturamos a nossa primeira Libertadores naquela vitória esmagadora contra o Deportivo Cali, todo mundo deve se lembrar. Depois, no ano seguinte, com esse mesmo Dream Team, nós chegamos a mais uma final, que foi em 2000, e aí nós pegamos o Boca. E aí essa final foi trágica, porque nós perdemos em pleno Morumbi, nos pênaltis para o Boca. Então assim, muito trágico isso, por isso que eu tanto falava que eu queria pegar o Boca na final, e não o Santos. O Santos é um time comum, mas a Libertadores não é comum. Então você vê, de 2000 para hoje, para 2020/21, né, passaram-se mais 20 anos. Então 20 anos sem o Palmeiras chegar numa final de Libertadores. Então, torcedor, o que eu queria falar para vocês? Olha essas distâncias. Primeiro 31 anos, depois 20 anos. Então o Palmeiras tá nítido que não é um time copeiro, pelo menos de Libertadores, né? A gente demora muito para chegar a uma Libertadores com efetividade, chegar como chegamos agora numa final, fortes, motivados, né? Então assim, nós não podemos de hipótese alguma perder essa oportunidade. É uma oportunidade de ouro, num excelente ano, um ano que nós temos um bom técnico, um cara que está fazendo um bom trabalho, tem a equipe comprometida, tem a equipe na mão. Chegamos nessa final com um time comum, que é o Santos, não é nenhum bicho papão. Eles se acham os maiores, né, que conseguiram parar uma guerra, bom, enfim, bom, não vou nem entrar em detalhes, eu inclusive sou santista, moro em Santos, tá? Eu vivo muito isso, essa questão do santista, que o santista, como ele se enxerga dentro do futebol, né? Mas não é nada disso, tá? Então assim, o que eu queria dizer é que nós temos uma oportunidade de ouro nas mãos e nós não podemos perder essa oportunidade. O Palmeiras tem que ganhar essa Libertadores em cima do Santos. O Santos tem 2 peças importantíssimas, que é o Soteldo e que é o Marinho. São os motores desse time, tá? Os demais, eu não enxergo nenhuma novidade, nenhum problema, nenhum brilhante, sabe, que precisa ser tratado com cuidado. Mas nós temos essas 2 peças, Soteldo e Marinho, as bolas que definem, que fazem acontecer os gols do Santos passam por esses 2 pés aí, por esses 4 pés. Então a gente tem que ter atenção com esses 2. Anulando um deles, anulando os 2, que seria o melhor dos mundos, a gente consegue sim chegar e ganhar bem do Santos lá no Maracanã no dia 30. E é isso que eu peço para você, time do Palmeiras, tá? Vocês têm que faturar essa Libertadores. Está no nosso colo, claro, depois de um trabalho enorme que nós fizemos, mas nós precisamos ganhar. Não tem a opção não ganhar. Temos que ganhar, é nossa obrigação. O Santos é um time comum, é um adversário nosso que nós enfrentamos sempre. O último confronto que nós tivemos contra o Santos, nosso time estava completamente desfalcado, totalmente remendado, e nós fomos na Vila Belmiro e empatamos 2-2. Foi um jogo
dramático, porque nós conseguimos arrancar um empate, né? Mas foi dramático, mas nós estávamos completamente desfalcados. Claro que o cenário muda, o Santos numa final vai crescer, mas nós também temos que crescer. Então, Palmeiras, vamos faturar essa Libertadores. É esse o meu sentimento, esse é o meu pedido. Obrigado, torcedor, até o próximo vídeo. Valeu e avante Palmeiras!